Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos aqui no Glaucoma Academy. Eu sou Samantha Vasques, especialista em glaucoma, e eu te ensino a ter segurança no diagnóstico e tratamento de seus pacientes com glaucoma. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo de cirurgia que é a correção de uma complicação, a correção de um descolamento de coroide após uma cirurgia de Facotreck. Essa paciente, ela chegou para mim com um quadro de glaucoma bastante avançado, campo tubular, e aí eu indiquei para ela uma Facotreck, porque ela não tinha bom controle, mesmo com terapia medicamentosa máxima. A Facotreck dela foi tranquila, sem intercorrências. No pós-operatório, ela evoluiu com uma pressão alta, e aí eu fiz uma primeira lise de sutura dela. A pressão manteve alta, eu fiz uma segunda lise de sutura do flap, e quando eu fiz essa segunda lise de sutura do flap, ela acabou evoluindo com uma hipotonia, descolamento de coroide, câmara rasa, piora da acuidade visual. Inicialmente eu fiz tratamento clínico para ela, ela fez 3 semanas de atropina, corticoide oral, mas não respondeu bem. E aí depois de 3 semanas da lise de sutura que evoluiu para hipotonia, eu optei por fazer uma ressutura do flap na lâmpada de fenda mesmo, porque é uma sutura fechada, transconjuntival, vocês vão ver aí na cirurgia esse pontinho. Quando eu fiz essa ressutura transconjuntival do flap, ela melhorou a câmara aprofundou, ficou ótima. Ela melhorou a pio, depois dessa sutura ela manteve pio sempre na casa de 8, 10, no máximo 12, então a pio melhorou. Mas ela manteve o descolamento de coroide não resolveu, e aí eu optei por drenar, e é esse o vídeo que a gente vai ver agora. Assim que eu comecei a cirurgia, a primeira coisa que eu fiz foi observar como é que estava a sutura do flap que eu tinha feito na lâmpada de fenda, que é esse pontinho que vocês estão vendo, que eu estou passando a pinça ali nele. Vocês estão vendo só a pontinha do fio de nylon para fora, porque a conjuntiva já cresceu por cima desse pontinho. A primeira coisa que eu estou fazendo é observar como é que está essa sutura, para saber se eu preciso abrir ali para suturar esse flap ou não. Mas eu olhei, a sutura estava muito bem posicionada, realmente a paciente já tinha uma câmara ampla, então eu achei melhor não mexer no flap, aquela sutura já estava cumprindo o papel dela ali, então eu deixei ela quietinha e resolvi só drenar a coroide mesmo. Eu comecei aí passando uma rede, porque para a gente drenar a coroide, a gente vai precisar mexer de 4 milímetros para mais do limbo. Então eu vou precisar mexer bem posterior, então a rédea vai me ajudar a ter um acesso e uma visualização mais fácil aí. Os maiores bolsões de líquido que ela tinha na coroide eram inferiores, então eu optei por fazer 2 pontos de drenagem. Na verdade, eu sempre gosto de fazer 2 pontos de drenagem quando eu vou drenar uma coroide. E aí eu optei por fazer os 2 na região inferior, já que eram os maiores bolsões de líquido. E eram bolsões grandes, dava para ver pelo fundo de olho até muito bem. Comecei fazendo um side port, porque eu ia precisar irrigar e pressurizar a câmara anterior, então eu já botei aí um viscoelástico para manter a câmara anterior bem pressurizada e isso facilitar a drenagem de líquido da coroide. E aí eu vou começar a fazer as aberturas conjuntivais. Essa abertura conjuntival, ela não precisa ser uma abertura muito ampla não, geralmente eu faço uma abertura pequena que com um pontinho de sutura já é suficiente para fechar já. Então eu fiz aí uma abertura nasal inferior e uma abertura temporal inferior. Eu vou cauterizar esses vasinhos da esclera e esse passo ele não é obrigatório, é mais para facilitar a minha visualização mesmo, de esses vasinhos não ficarem sangrando enquanto eu estou manipulando ali e me atrapalhando para enxergar.
Essa rédea da córnea, eu gosto de deixar ela solta, e eu faço isso sempre que eu uso rédea, eu não costumo amarrar no bléfaro como muita gente faz, eu gosto dela solta, porque aí eu posso direcionar o olho na posição que eu quiser, dependendo de em qual passo da cirurgia que eu tô. Vocês viram que eu tinha um micropore colando ali o fio seda, então é só eu pegar por aquele micropore, minha instrumentadora segura para mim, e aí eu jogo o olho na posição que eu quiser. Aí fazendo a cauterização da incisão mais temporal, não é uma cauterização ampla também, porque esse cortezinho da drenagem da coroide, vocês vão ver que é um cortezinho bem pequeno, e eu só preciso cauterizar mesmo ali aonde eu vou cortar. Agora eu vou fazer o corte da esclera e para isso eu gosto de usar a faquinha 15 graus. Mas é bom sempre ter cuidado com ela, porque ela é bem afiada, essa faquinha corta que é uma beleza. Então eu vou com a mão bem levinha, usando só a ponta da faquinha mesmo, e aí eu vou de pouquinho em pouquinho cortando e ali vocês já viram que já drenou bastante, já saiu uma cachoeira ali de líquido seroso da coroide. Eu vou até voltar um pouquinho aqui o vídeo para vocês verem de novo, porque passou um pouco rápido ali, né. Repara como vai drenar bem logo que eu chego no plano da coroide. Aí. E vocês percebem que no fundo do corte é pretinho, que é o sinal de que a gente chegou na coroide. Ali, com 2 cortes eu já cheguei, essa paciente tem uma esclera um pouquinho fina. Geralmente precisa cortar um pouquinho mais ali para chegar na altura da coroide, e aí é basicamente deixar drenar. Eu estou afastando as 2 abinhas de esclera ali, um lado com a pinça, um lado com a própria faquinha, ampliei um pouquinho o corte, e vocês percebem que sai muito líquido da drenagem, era um bolsão bem grande ali, ah lá o fundinho escuro da sombra de que chegou na coroide. Enquanto você não vê esse fundinho escuro, é porque não chegou na coroide ainda. Eu ampliei mais um pouquinho o corte, continua drenando bastante, e aí vocês percebem que o olho ele fica murcho, murcho, igual uma uva passa. Quem nunca fez uma drenagem de coroide assusta muito com esse aspecto do olho. Eu tento pressurizar ali um pouquinho mais pela câmara anterior. Uma coisa que ajuda para o olho não ficar tão murcho assim é se você tiver um mantenedor de câmara anterior, você pode deixar ele direto lá. Eu não tenho, eu costumo fazer sempre assim, usando o viscoelástico mesmo para pressurizar. E não se assusta com esse olho todo murcho, parecendo uma uva passa, porque apesar do olho sair bem feio de uma drenagem de descolamento de coroide, o prognóstico é excelente, prognóstico visual. Quando você faz na hora certa, o prognóstico é muito bom. Essa paciente, em algum momento do pós-op que ela estava pior, ela chegou a fazer conta-dedos de visão, mas o basal dela era 20/25. No Com uma semana dessa drenagem do descolamento, ela já estava de volta para o 20/25, que era o padrão dela. Ela nunca fez 20/20 pelo glaucoma desde quando ela chegou para mim. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado nasal. Vocês percebem que aí eu tô com a mão um pouquinho mais leve, porque o olho já tá bem murcho, então o segundo corte ele é sempre um pouquinho mais difícil do que o primeiro, porque já drenou. Então eu vou com a mão bem levinha ali, para não correr o risco de cortar demais. Eu uso a pinça para meio que puxar a esclera para cima, para tentar manter uma estrutura mais redondinha de globo ocular para eu poder cortar. Vocês vão ver que vai drenar por esse lado também, mas vai drenar bem menos. A maior parte da drenagem já vai ter acontecido pelo outro lado. E eu vou sempre olhando como é que está a profundidade pela coloração daquele leito. Então a gente vai secando, vendo como é que está a profundidade, ainda não chegou, corta um pouquinho mais. Eu não uso o compasso para fazer essas medidas, mas você pode
fazer esse cortezinho em qualquer coisa que seja mais do que 4 milímetros, porque a ideia é cair onde tem coroide. Se você fizer a menos de 4 milímetros, mais perto do limbo, você vai cair em corpo ciliar, não vai drenar nada. Então tem que ser bem posterior, mas não tem uma medida precisa, lá, chegou na coroide ali, mas não teve grandes drenagens desse lado, já tinha saído praticamente tudo. Eh, a medida é qualquer coisa mais do que 4 milímetros, só não pode ser menos, e aí você já vai cair em topografia de coroide. Não tem, assim, uma medida específica de tipo: "Ah, tem que entrar 6 milímetros". Não, sendo mais do que 4, vai ser coroide, vai drenar. Agora drenou um pouquinho desse lado também, mas drenagem bem pequena. E agora eu vou voltar para aquela minha primeira incisão, que foi aonde teve uma drenagem maior de líquido, a incisão que foi temporal inferior. E o que eu vou fazer aí agora é criar uma janelinha, como se fosse um ósteo de track, para que possa deixar aberto, e aí, se por acaso produzir mais líquido, esse líquido vai ter por onde drenar. Você pode fazer isso usando um punch ou usando a própria faquinha 15, como eu vou fazer aí. Então, eu corto um quadradinho da esclera em espessura total, que é para poder deixar aquela via de drenagem pérvia para o caso de, por exemplo, o olho inflamar após essa drenagem produzir mais líquido seroso, ele já vai ter automaticamente por onde drenar. E não precisa ser uma abertura grande, não, é só mesmo para manter um local de drenagem. Então aí o que eu fiz foi cortar com a faquinha 15 graus as 2 laterais daquele quadradinho e depois eu fui com a tesoura e cortei a base para ficar um buraquinho aberto ali. Ah lá o buraquinho aberto. E vocês percebem que ainda drena um pouquinho ainda. Aí eu tô comprimindo um pouquinho o olho para ver se ainda tem mais líquido para drenar ainda. E agora, em termos de fechamento, o que eu vou fazer vai ser só fechamento conjuntival. Essa sutura ela é conjuntiva com conjuntiva para deixar aberto a esclera ali embaixo. E no outro lado eu não vi necessidade de fazer essa janela, drenou muito pouco ali, mas aquele cortezinho linear que eu fiz, ele também vai ficar aberto do outro lado. Então, dos dois lados a sutura vai ser somente de conjuntiva. E como foi uma abertura pequena, vocês percebem que um pontinho bem dado ali já é suficiente para fechar. No pós, eu não precisei retirar nenhum desses pontinhos conjuntivais, porque a conjuntiva cresce por cima do ponto e não incomoda em nada a paciente. A recuperação dela foi super rápida, super tranquila. Vocês estão percebendo aí também que esse vídeo ele não está acelerado e ele não tem edição, porque como sempre a minha ideia aqui com os vídeos de cirurgia é mostrar a vida real como ela é. Aí eu resolvi dar um segundo pontinho na conjuntival, apesar de que já estava bem fechado por desencargo de consciência, porque geralmente uma sutura só já é suficiente para fechar muito bem aquela incisão conjuntival ali. Eu fiquei com medo de eu ter esgarçado muito aquela conjuntiva, achei melhor dar um segundo ponto.
Essa cirurgia, ela foi realizada há mais ou menos uns 3 meses atrás. A paciente evoluiu muito, muito bem, como eu falei, um D7, ela já estava com a acuidade visual restaurada já. Ela manteve pio controlada em torno de 10, sem colírios, câmara ampla e já tratou o outro olho também. O outro olho tinha um quadro inicial, então para o outro olho dela, a minha conduta foi SLT, justamente como uma maneira de evitar que esse outro olho bom dela progredisse algum dia para precisar de uma cirurgia tão invasiva assim. Quem está estranhando essa cânula que vocês estão vendo aí na carúncula da paciente, isso é o bloqueio anestésico dela. Meu anestesista bloqueia com essa cânula e isso é bem legal, porque ele consegue fazer mais anestésico durante o procedimento, se tiver necessidade. Prontinho, conjuntiva fechada dos 2 lados. Agora é só verificar se a câmara está bem formada. A câmera já estava boa, soltei a rédea e fim da cirurgia. E vocês percebem que o olho é tão murchinho que a córnea chega a ficar dobrada, né? Não desespera, é assim mesmo e vai dar tudo certo. Vou hidratar o side port agora, tá até difícil porque a córnea tá toda dobrada, difícil de hidratar ali. E pronto, fim da cirurgia, essa paciente ficou muito bem. Uma outra alternativa para drenar descolamento de coroide é a gente ter a ajuda de um colega retinólogo também, mas na minha experiência eu já drenei algumas coroides e eu nunca precisei abordar vítreo. Essa drenagem externa, ela costuma ser mais do que suficiente, sem necessidade de botar gás. É claro que desde que você indique na hora certa e que não seja tardio demais. Track funcionante, paciente enxergando bem e sucesso nessa cirurgia.